Olá, me chamo João Carlos, sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Zona Leste. Esse vídeo é parte de um trabalho da disciplina de Laboratório de Engenharia de Software. Deixo aqui minha autorização do uso desse material nas aulas do Centro Paula Souza. O desenvolvimento de sistemas e aplicativos está em constante evolução. Nesse exato momento, milhares de desenvolvedores estão criando frameworks e bibliotecas e ferramentas com o objetivo de ajudar outros desenvolvedores a atingir o máximo de eficiência possível. Muitas vezes essas tecnologias são concebidas dentro de grandes empresas, como projetos paralelos que buscam resolver gargalos internos das equipes técnicas. Algumas se tornam soluções tão interessantes que as companhias decidem compartilhar com o mundo. Hoje vamos estar falando de uma delas, o React. Como definido por seus criadores, o React é uma biblioteca JavaScript declarativa, eficiente e flexível para a criação de interfaces de usuário. Essa biblioteca surgiu em 2011 no Facebook e passou a ser utilizada na interface do mural de notícias da rede social. No ano seguinte, passou a integrar também a área de tecnologia do Instagram e de várias outras ferramentas da empresa. Em 2013, o código foi aberto para a comunidade, o que colaborou para a sua grande popularização. Essa imagem mostra uma comparação do uso do React em relação a outras tecnologias, como o Angular, Angular 2, Backbone e Redux. Biblioteca ou framework? Dizer que React é uma biblioteca significa que este não é um framework, mas simplesmente uma coleção de funcionalidades relacionadas que podem ser chamadas pelo desenvolvedor para resolver problemas específicos, como a criação de interfaces de usuário reaproveitáveis no caso do React. Já a principal característica de um framework é a inversão de controle, ou seja, quem dita o que e como algo deve ser feito é o framework e não o desenvolvedor. É ele que chama o seu código e não o contrário. O importante disso tudo é que, em geral, bibliotecas são mais flexíveis e menos complexas do que frameworks. No caso do React, sua única e principal função é a criação de interfaces de usuário que organiza o que será mostrado para o usuário final na tela, sem se preocupar em saber sobre o resto. Referência para quem trabalha com desenvolvimento front-end, JavaScript é a linguagem de programação que mais evoluiu nos últimos tempos, consolidando-se como a mais utilizada pelos desenvolvedores atualmente. De acordo com um estudo feito em 2017, seu uso cresceu 20% em relação a 2016. Esse crescimento está diretamente relacionado às facilidades trazidas por ferramentas como o Node.js, Angular, Vue.js e o próprio React. Elas facilitam o trabalho dos desenvolvedores e expandem os casos de uso, permitindo inclusive o uso de JavaScript na criação de APIs e servidores em back-end. Isso significa que um número cada vez maior de programadores está migrando ou começando seus estudos em JavaScript, o que em consequência aumenta o mercado de trabalho para quem domina essa linguagem. Outra grande vantagem é que a comunidade do JavaScript e do React é imensa, o que ajuda muito na hora de buscar soluções ou tirar dúvidas online. É muito importante salientar que quem quer começar a aprender o React precisa ter uma boa base em JavaScript, além de conhecimentos em HTML e CSS. Imperativa ou declarativa? Uma linguagem de programação declarativa é geralmente definida como o contrário de uma linguagem imperativa. Mas o que isso significa? Em poucas palavras, enquanto a declarativa se preocupa com o que o programador quer fazer, a imperativa quer saber como atingir o objetivo desejado. Vamos usar um exemplo para esclarecer esse ponto. Imagine que você tenha a possibilidade de curtir uma publicação em seu site.
Caso essa publicação seja curtida, a cor do botão é alterada. Se não houver sido curtido antes, o botão fica azul. Caso já tenha sido curtido anteriormente, a publicação será descurtida, ou seja, o botão voltará a ser cinza. Em uma linguagem imperativa usando JavaScript, o resultado poderia ser obtido do seguinte modo. Veja como o programador precisa se preocupar com cada passo da ação para mudar a cor do botão. Você deve ter percebido também que esse tipo de solução pode ficar complexo em uma aplicação real. Veja agora como fazer a mesma ação usando o React. O código deixa claro que a linguagem não está preocupada em saber todos os passos para executar a ação. Caso o state curtido do botão seja verdadeiro, retorna o componente curtida azul. Caso for falso, retorna a curtida cinza. Assim, o React se preocupa apenas com o que é exibido na interface do usuário. O React é flexível a todo componente. O modo com que o React trabalha para criar interfaces de usuários é por meio da quebra de toda a estrutura da aplicação em componentes. Se você tem experiência na criação de sites, deve estar acostumado a ter todo o código HTML de uma página em um único arquivo. O que o React propõe é o contrário, separar todo o código em pequenas partes, em arquivos diferentes, que se comportam como componentes reutilizáveis. Para entender melhor essa proposta, vamos analisar a página principal de um site. Pensando em uma hierarquia, é possível organizar a página em componentes da seguinte maneira: barra de estilos, menu superior, botão menu, botão chamada, painel principal, painel lateral e patrocinadores. Esse é apenas um dos possíveis modos de organização. Claro que cabe ao desenvolvedor pensar como será a estrutura dos componentes. O importante aqui é entender que cada um desses componentes pode ser reutilizado em qualquer outra página do site, como o menu superior, por exemplo. O React é eficiente. Se há uma vantagem clara que o React traz, é o modo com que ele trabalha com o DOM e atualiza os componentes de acordo com seus estados. Em uma aplicação Java tradicional, o programador deve se preocupar em descobrir quais dados mudaram para poder alterar a DOM e os estados dos elementos criados. Isso é muito trabalhoso e pouco eficiente. Lembra lá do exemplo do botão? O que o React propõe é a criação do seu próprio DOM, mais eficiente, no qual os componentes vivem, o que é mais conhecido como Virtual DOM. Assim, toda vez que um componente é renderizado, o React atualiza o Virtual DOM de cada componente já renderizado e busca as mudanças. E como o Virtual DOM é leve, esse processo é muito rápido. O React então compara o Virtual DOM com uma imagem do DOM feita antes da atualização e descobre o que realmente mudou, atualizando somente os componentes que mudaram de estado. Há um enorme ganho de performance aqui. Na prática, o resultado é algo como isto. Como fica evidente, caso apenas um elemento da lista seja atualizado, o React não renderiza novamente toda a lista, somente o componente que mudou de nome, e é aí que está a eficiência dessa biblioteca. O React é móvel. Outra grande vantagem do React é que, com os mesmos conhecimentos utilizados para criar sites, também é possível criar aplicativos móveis nativos através do React Native. Várias empresas como Walmart e o Uber Eats já usam a biblioteca para criar seus aplicativos, o que reduz o custo de produção e permite aproveitar desenvolvedores em diversos ambientes. Isso é um grande diferencial e um ótimo motivo para se envolver com React. Essas são as referências da parte teórica.
E agora vamos elaborar um exercício para maior fixação. Para iniciarmos o desenvolvimento da nossa aplicação com React, vou utilizar o pacote Create React App disponibilizado pelo Facebook. Na seção de instalação, podemos seguir os passos para instalar o pacote na nossa máquina, utilizando o npm. Podemos utilizar o comando npx create react app, passando como parâmetro a pasta onde utilizaremos o React. Com o projeto criado, podemos iniciar o servidor de desenvolvimento utilizando o comando npm start. Agora você pode abrir o seu projeto no seu editor de preferência. Na pasta src é onde ficarão todos os arquivos que nós vamos editar no projeto, desde CSS, arquivos JavaScript ou arquivos de imagem. Vamos começar deletando todos os arquivos que não vamos utilizar neste exemplo. Vou deixar apenas os arquivos index e o arquivo service work. Vou criar primeiramente uma pasta componentes, onde estarão todos os componentes que criaremos durante esse exemplo. O primeiro componente que vou criar se chama App e ele fará um papel de componente global da nossa aplicação, onde todos os outros componentes estarão alocados dentro dele. Após importar o React, vamos exportar uma classe App que estende o componente padrão do React. Dentro desse componente, eu vou utilizar o método render. Esse método será responsável por retornar o conteúdo HTML deste componente. Por enquanto, vamos retornar apenas um H1 com uma escrita Hello World dentro. Agora, no nosso arquivo index, como mudamos a estrutura de pastas, vamos adicionar o prefixo componente e remover o CSS do index. Salvando esse arquivo, já podemos ver no navegador, a mensagem já aparecerá. Agora, vamos criar um outro componente chamado post, que fará o papel como se fosse um feed do Facebook. Vamos utilizar a mesma sintaxe que utilizamos para criar o componente do app, exportando uma classe post que estende o componente padrão do React. Dentro dessa classe, também definirei o método render, que retornará o HTML que este post conterá. Nesse caso, vamos retornar por enquanto apenas um H2 com o texto post. Vamos salvar e agora dentro da nossa classe app podemos importar este post e utilizá-lo para a renderização do componente app. Agora no método render posso utilizar a tag post. Veremos que o React retornará um erro no navegador. Isso se deve porque o render só pode ter um container por fora de todos os elementos dentro dele. Por isso, vamos adicionar uma div por volta de todo o conteúdo do nosso retorno. Agora salvamos, podemos ver que o post já aparece abaixo do nosso título e podemos adicionar quantos posts quisermos. Por enquanto, o componente post retorna apenas a palavra post, mas isso é fácil de ser alterado, passando uma propriedade para o elemento chamada title. Agora que já adicionamos os titles dos 3 posts, posso alterar a palavra post, o t.props
acessa as propriedades do componente e o title é a propriedade que passamos lá no app. Agora que já temos o componente do post configurado, vamos também criar um componente de comentário. Dentro desse componente, utilizaremos a mesma lógica que utilizamos nos outros componentes. Agora que já definimos a classe do comentário, podemos importá-la em nosso componente do post, para utilizarmos vários comentários para cada post. Agora no método render vou adicionar uma div como container do nosso post, e vou retornar também um componente do comentário. Voltando ao post, vamos agora criar uma interface para o usuário poder criar novos comentários. Vou começar criando um método constructor. Será executado toda vez que um novo post for instanciado. Nós precisamos repassar as propriedades que vêm do post para a classe Py do React componente, que fará a tratativa dessas propriedades. Agora nós vamos fazer com que os comentários do post sejam baseados nesses estados de comentários. Para isso, vamos percorrer o estado de comentários utilizando a função map. Vamos chamar uma função anônima que retorna um componente de comentário com um texto que será escrito no nosso objeto. E também adicionaremos uma propriedade chamada key, que serve para o React se posicionar melhor quando está iterando sobre componentes. Vamos agora criar um formulário que será responsável para criar novos comentários ao post. Para isso, vou precisar de um campo de texto, pode ser um input, uma text area, e também precisarei de um botão que fará o seu limite do nosso formulário. Agora, atualizando a página, já consegue ver o nosso formulário à direita. Vamos adicionar uma propriedade chamada onSubmit, que chamará uma função do nosso componente chamada renderSubmit. Vamos criar essa função que recebe como parâmetro a variável do evento e vamos prevenir o recarregamento da página com o método repreventeDefault. Agora, como provavelmente vamos precisar alterar o estado da aplicação, quando o formulário é enviado, vamos precisar acessar a variável TIS. E para isso precisamos informar ao React que quando utilizamos o renderSubmit, estaremos nos referenciando à classe do post. A propriedade newCommentText guardará o texto do novo comentário. No value do input, vamos referenciar essa variável e também definir uma propriedade onChange, que será disparada toda vez que haver uma alteração no nosso input. Vamos chamar a função handleTextChange. Vamos realizar o mesmo passo de referenciar o escopo da função utilizando o bend no constructor. Vamos alterar o estado da aplicação toda vez que haver uma alteração do input. Setando a propriedade newCommentText com o valor do input. Vamos setar a propriedade comments, que irá receber todos os comentários.
temos que limpar o input do comentário e para isso a gente pode setar a variável newCommentText com um valor vazio. Vamos agora limpar o array de comentários inicial e testar novamente a aplicação com todas as alterações que fizemos. Quando adicionamos comentários aos posts, eles ficam referenciados somente àquele post. Então podemos tratar cada componente isoladamente. Isso é muito legal no React. Pronto, agora você já sabe utilizar o React.js para desenvolver as interfaces da sua aplicação. Espero que tenha gostado e até a próxima.